Olá, turma, espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos, falando um pouco melhor, sobre o que é a arte, sobre as características da arte. Nós vimos nas nossas aulas, durante as nossas aulas desde o começo do ano, que, que existem várias formas de a arte e também a cultura se manifestarem. Nós vimos ali vários exemplos, de como que a arte e a cultura elas vão se desenvolvendo com o passar do tempo e vão aparecendo na história e também na atualidade, inclusive no nosso dia a dia. Então a arte ela faz parte ali da história da humanidade, mas também está presente na atualidade, no nosso cotidiano. Na aula passada, nós falamos sobre as sete artes consagradas, que a gente pode dizer assim, que seriam umas 7 linguagens principais, entre aspas, da arte. Então, a gente tem a pintura, a escultura, a música, a dança, a literatura, que vai envolver também o teatro, a arquitetura e, por último, o cinema. E a gente pode diferenciar essas linguagens, esses tipos de arte, tanto pela técnica, como também pelo tipo de material que ela vai utilizar. Então, a gente vai ter, são linguagens diferentes, técnicas diferentes, que utilizam materiais diferentes. Então, na pintura, nós podemos destacar como material principal a tinta. Já na escultura, vai ser um material já mais sólido, como, por exemplo, algum tipo de pedra que vai ser esculpido. A música, a gente vai trabalhar ali com material, com o som, como material, e também a gente vai ter ali os instrumentos que vão ser utilizados, só para dar alguns exemplos. E também, assim, com o passar do tempo, a criatividade do ser humano, mas também os avanços da tecnologia vão fazer com que tenhamos, ali o desenvolvimento de novas técnicas e também a descoberta de novos materiais. Então, a arte ela vai ser influenciada por essas mudanças, Então, se antes a gente tinha sempre uma arte mais realista e que seguia sempre um padrão mais parecido, levada para a se utilizar ali técnicas muito parecidas, Com o tempo a gente vai ter na própria pintura algumas modificações, sendo a gente podendo ter uma arte um pouco mais abstrata, ser mais livre até na forma que o artista dispõe as telas para fazer uma pintura, A gente tinha antigamente aquele uso do cavalete como uma regra ali que não podia ser quebrada, e aí isso vai se modificando com o tempo. Da mesma forma, eles vão descobrindo formas diferentes de se fazer tinta, materiais novos que podem ser utilizados ali na arquitetura ou na própria escultura. Bom, focando na questão do material, antigamente as pessoas acreditavam que a arte ela só podia ser feita, Ela deveria ali ser feita por um profissional muito bem especializado e que utilizasse materiais caros, como por exemplo ouro, pedras preciosas, algo que era comum no Egito, A gente tinha essa usando ali como exemplo, em outras culturas também, mas usando como exemplo o Egito, a gente tinha a confecção dessas máscaras que eram feitas ali, especialmente para os mortos, especialmente também para os faraós, que eram feitas ali de ouro e de pedras preciosas. Então a gente tinha essa associação, esse costume de utilizar materiais caros na arte. Hoje em dia, os artistas eles são mais livres para poder criar a sua arte e poder experimentar também
usando materiais diferentes, misturando às vezes esses materiais numa mesma obra de arte. A gente pode ver ali artistas que vão utilizar metal, sucata, gelo, alimentos, então não necessariamente mais materiais que sejam caros, né? Aqui, como a gente viu já em uma aula nossa lá no começo do ano, o artista Vicky Muniz, ele utiliza elementos que ele tira de um lixão, né? Do lixão de gramacho, para fazer as suas obras. Então, né, vem bem diferente ali de você utilizar, ter essa tradição de se utilizar materiais que eram caros, né? E aí você vê hoje em dia tendo essa possibilidade de experimentar com materiais que são muitas vezes vistos como descartáveis. Com relação à linguagem, né, essa modificação, ela vai se dar porque da mesma forma que nós falamos já sobre essas modificações com relação à descoberta ou à possibilidade, né, de se utilizar materiais diferentes, com relação à linguagem, quando surgem novas técnicas ali, coisas relacionadas ao avanço tecnológico, por exemplo, a gente vai ter a criação de novas linguagens também da arte. Foi isso que aconteceu com o cinema, por exemplo, né? Nós vimos que surgiu ali a técnica, a máquina, né, filmadora, a projeção, que era uma forma ali de fazer um registro do cotidiano. Mas alguém, né, ali como Georges Méliès e também a Alice Guy, eles olham para essa máquina e veem a possibilidade de contar histórias e de fazer arte, e assim nasce uma nova linguagem da arte, que era o cinema. Outras linguagens ali também vão surgir a partir de experimentações feitas pelos artistas, a partir também da mistura de outras linguagens, né? Artistas que misturam linguagens diferentes, às vezes numa mesma obra, por exemplo. Bom, além dessas modificações com o passar do tempo, a gente já viu também em nossas aulas que tanto a arte quanto a cultura, elas vão estar relacionadas a um contexto, ao contexto histórico, ao contexto geográfico, a que tipo de sociedade que a gente está estudando, em que época se passa, em que região isso se passa. Então, a cultura, né, ela vai se modificar ali dependendo dessas questões, desses contextos. E da mesma forma, né, a maneira como se faz arte também vai se modificar. Então, o próprio conceito de arte, ele pode variar com o passar do tempo ou de cultura para cultura, ou seja, né, ali se formos pensar no contexto de Grécia Antiga, por exemplo, o conceito de arte, né, para que a arte servia, o que era a arte, era tido ali de um jeito que é diferente do de hoje em dia. Naquela época, a arte ela era mais voltada para a questão religiosa, principalmente, por exemplo. Mesma forma ali no Egito. E hoje em dia ela não está ligada somente a isso, né? A gente tem aí outras questões também ligadas à arte. E da mesma forma, essa ideia vai se modificar, né, de cultura para cultura. Então, a arte indígena ela é de um jeito, a arte chinesa ela é de outro. A arte egípcia tinha uma função que era diferente da arte europeia, por exemplo. Então, a gente vai ter essas mudanças ali, dependendo desses contextos. A gente vai ter objetivos, né, funções diferentes para artes, mas também vamos ter características diferentes, né, específicas ali de cada cultura, de cada época, de cada contexto. E para que serve a arte, né? As crianças, como a gente já viu, né, as crianças vão ter contato com a arte
a partir de brincadeiras, por exemplo. A gente viu isso em uma das nossas aulas. Falamos sobre isso, né? E as crianças também costumam aprender a desenhar e a pintar mais ou menos na mesma época que estão aprendendo a falar. Então, elas usam essa arte como uma forma de se expressar, mas também como uma forma ali de aprender mais sobre o mundo a seu redor. Então, as crianças, é comum, né, as crianças aprenderem, usarem as tintas para aprender as cores, mas também para aprender as formas, aprender melhor ali os elementos ao seu redor. Então ela vai começar a fazer desenhozinhos de casinha, de desenhos de sol, de nuvem, porque ela está aprendendo ali esses elementos, né, que estão ao redor dela no mundo. Então a gente pode destacar ali como algumas das funções da arte, né, a expressão. Então a criança ela está aprendendo ali a se expressar através da arte. E a arte, ela tem muito isso, né? A gente falou, a arte muitas vezes tem ali um objetivo de expressar um sentimento através das cores que ela vai utilizar, através do tema que ela vai retratar. Então, a gente tem essa função ali da arte, né? Também como a expressão, mas também o aprendizado, né? Como a gente estava falando. Temos também a função de registro. Então, por exemplo, essa pintura aqui que a gente está vendo, né? É um retrato do Dom Pedro I, que foi feito pela tia-avó dele em 1803, quando ele tinha 5 anos de idade. E fazer retratos de criança, né, é algo muito comum até hoje na nossa sociedade. Na época, ela utilizou ali as técnicas, né, e os materiais que ela tinha disponível. Esse quadro, ele é feito de um tipo de lápis que a gente chama de lápis pastel. Então, ela utilizou ali, né, o material que ela tinha disponível, que ela sabia utilizar também. Hoje em dia a gente vai ter retratos também feitos assim com pinturas, feitos à mão, feitos ali com arte digital, mas a gente é muito comum também a gente tirar fotos, né? Especialmente ali de crianças. É muito comum que os pais, os responsáveis, tirem muitas fotos assim das crianças hoje em dia, né? Então, essa ideia de registrar, e aí aqui, por exemplo, né, a gente pode registrar fatos históricos, acontecimentos importantes, mas também fases da vida, como, por exemplo, o registro aqui da infância. Temos também a arte como uma função ali de comunicação. A gente pode ver, por exemplo, a arte de cartaz, que tinha ali um objetivo de passar uma informação, né, de comunicar uma mensagem, mas também que é utilizada até hoje, né, com o objetivo, por exemplo, de anunciar alguma coisa, como, por exemplo, anunciar um filme, fazer um cartaz ali de filme, ou um cartaz informativo. Isso ali são formas de utilizar a arte como comunicação. E falando ali de comunicação, a arte ela também está ligada à propaganda. Então, anúncios ali publicitários também eles vão se inspirar, também podem ter ali um estudo de arte por trás e ter essa relação com a arte. Por exemplo, acredito que todo mundo conheça o símbolo da Nike, né? É algo que tá no nosso subconsciente, né? A gente já reconhece, não precisa nem ter o nome da marca ali, a gente sabe qual é essa marca. Mas ali a gente às vezes passa despercebido que tem ali um conceito, né? Uma ideia do porquê que esse símbolo é dessa forma. Ela é assim porque essa logo ela vai sugerir ali a questão da velocidade e do movimento, né? É um símbolo que tem essa sugestão ali, né? Sugere essa ideia de velocidade e de movimento. E o próprio nome Nike,
ele é o nome em inglês da deusa Nice, que é o nome de uma antiga deusa grega, né, que representava a vitória. Então, uma marca ali, né, de artigos mais ligados ao esporte, mais esportivos, e tem esse conceito ali na questão com relação ao nome, né, de ser inspirado ali numa deusa grega da vitória, e também o símbolo ter essa proposta ali de dar a sensação ali de velocidade, de lembrar a questão de movimento. Então aqui também é uma forma da gente ver, né, como a arte ela está presente no nosso dia a dia, está presente de formas diferentes no nosso cotidiano, né, no nosso imaginário ali, ligado, por exemplo, também à publicidade e à propaganda. Bom, eu vou encerrando por aqui. Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo e a gente se vê na próxima aula.